Em ciências experimentais, como é o caso da física e da química, o trabalho experimental é essencial. O trabalho experimental envolve, na sua grande maioria, medições. Ao resultado de uma medição, damos o nome de medida. Por mais cuidadoso e experiente que seja o operador e por mais sofisticado que seja o aparelho de medida, é impossível obter uma medida sem que ela venha acompanhada de uma incerteza, de um erro. Quando realizamos uma atividade experimental, temos que avaliar a exatidão e a precisão dos valores medidos. Quando dispomos de um conjunto de medidas e conhecemos o valor verdadeiro, podemos avaliar a precisão e a exatidão. Tens aqui várias palavras-chave que te vão ajudar ao longo desta videoaula. Vamos considerar o seguinte conjunto de medidas do ponto de fusão do ácido acetil salicílico, cujo valor tabulado é de 136,0 graus Celsius. Para avaliar a precisão, ou seja, a proximidade entre os valores medidos, teremos que calcular o valor mais provável, ou seja, o valor médio. Determinamos este valor recorrendo à média aritmética. Portanto, vamos somar estes 5 ensaios que aqui estão, estas 5 medidas, e dividir por 5. Com certeza que vais encontrar o valor 136,7 graus Celsius. Atenção, deves apresentar apenas uma casa decimal, tal como todas as tuas medidas apresentam. De seguida, vamos determinar qual o valor do desvio absoluto para cada ensaio. Ora, o desvio absoluto corresponde ao módulo da diferença entre cada medida e o valor mais provável. Assim, para cada ensaio, vamos então determinar o desvio absoluto. Para o primeiro ensaio temos 0,5, para o segundo temos 0,1, para o terceiro temos 0,2, para o quarto temos 0,3 e para o quinto temos 0,6. Portanto, para calcular o desvio absoluto, fizemos o módulo da subtração entre a medida e o valor médio. A incerteza absoluta, por sua vez, vai ser igual ao maior desvio absoluto, que neste caso é 0,6. Portanto, a incerteza absoluta neste conjunto de medidas é 0,6. Para determinarmos a incerteza relativa, ou seja, a percentagem de incerteza relativamente ao valor médio, vamos então fazer o quociente entre a incerteza absoluta e o valor médio vezes 100. Neste caso, 0,6 a dividir por 136,7 vezes 100, o que vai corresponder a 0,4%. Para avaliar a exatidão, ou seja, a proximidade entre o valor medido e o valor verdadeiro ou considerado exato, teremos que calcular o erro absoluto e o erro relativo. Sendo o valor do ponto de fusão do ácido acetil salicílico 136,0 graus Celsius, para determinar o erro absoluto, vamos calcular o módulo da diferença do valor médio e o valor exato. Assim, para calcular o erro absoluto, vamos fazer o módulo de 136,7 menos 136,0, o que corresponde a 0,7. Para determinar o erro relativo, vamos calcular o quociente entre o erro absoluto e o valor exato, multiplicando por 100 para que venha em percentagem. Assim sendo, teremos o erro relativo será igual a 0,7 a dividir por 136,0 vezes 100, ou seja, 0,5%. Assim, quando queremos avaliar a precisão, vamos determinar a incerteza relativa. A precisão vai nos permitir avaliar a proximidade entre os valores medidos. Se quisermos avaliar a exatidão, então temos que calcular o erro relativo
e a exatidão permite avaliar a proximidade entre os valores medidos e o valor exato. Espero que tenhas compreendido. Continuação de um excelente trabalho.